Boa noite, meus irmãos. Sempre é bom retornar à casa do Pai, rever. Hoje de manhã tinha tanta gente, vocês nem imaginam. Povo conversando no corredor, um converseiro alto, atrapalhando aqui o começo do culto, mas a alegria de rever. E hoje está até mais encorpado o nosso culto. Não está? Do que comparado aí nos últimos 2 domingos? Porque o povo só queria festa, comer demais. E aí, já estamos mais pesados para o novo ano. Vamos ver se esse culto contribui para a gente emagrecer um pouco. Vocês já vão ver do que eu vou falar. Queridos, eu queria ler um texto aqui, antes do assunto de hoje, desse assunto de descomplicação, que é um posicionamento em relação àquele quebra-quebra que teve em Brasília domingo passado. Às vezes algum de vocês pode falar assim, puxa vida, como é que a gente se posiciona? Porque tinha gente lá levantando Bíblia, falando em nome de Deus, não é? E alguns ficam confusos, tal, porque a pessoa usa uma linguagem evangélica, usa a Bíblia como para se esconder atrás de uma ideia, de uma mentalidade. Então, eu queria ler um texto que representa o que a Bíblia fala sobre nosso papel, atitude, enquanto cidadão, debaixo de uma liderança política, de uma autoridade. Eu pedi o Danilo para me ajudar, para ler o texto, para me poupar um pouco, eu estou com a garganta um pouco arranhando. Danilo estudou comigo na classe esse ano, de visão. E vem aqui, Danilo, lê esse texto, por favor. 1 Pedro 2, 13 a 17. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem a sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Obrigado. Então é isso, queridos. Pode ser que a gente não concorda com o atual governo, pode ser que você não votou, mas o Novo Testamento foi escrito na época que Nero era o imperador, era um ditador, na verdade, muito cruel. E existe um cristianismo querendo tomar o poder à força, né? Por decreto de boca, né? Eu decreto que o Brasil é de Jesus Cristo. Acontece que Deus está muito mais interessado em mudar nosso coração, né? A guerra é aqui dentro do que lá fora. Deus abençoe que muitos se convertam, que estão em posições chaves, e ajudem nos processos de mudança para melhor. Mas é dessa maneira, respeitando a autoridade. Isso dá uma pregação, né? Mas a gente está seguindo aqui uma série, então eu quero passar agora para esse assunto, porque a vida está muito complicada e eu gostaria então de contribuir, né? Cada semana a gente está aprendendo sobre um ponto de ter uma vida mais leve, menos complicada. Irmãos, nós vivemos, em nossa existência, tem muitos elementos que complicam a vida. Tornam a vida espinhosa. Desde a queda, desde que nossos primeiros pais desconectaram-se com Deus, nós vivemos, a terra produz espinhos. Do suor do teu rosto, comerás o teu pão. A vida não é eterna. Não nos trata com ternura. A vida é assim, muito difícil, espinhosa, mas a gente tem bons momentos também, né? Tem momentos alegres, tem momentos para celebrar. E participar de um culto, por exemplo, é um oásis na semana. Não é verdade? Para mim é, não sei para você. É um oásis para você, assim, no meio do deserto da vida, você parar para pensar nas coisas de Deus, ou em casa, quando você está lendo a Bíblia. São momentos assim de, terapêuticos, saudáveis. Eu já falei isso, eu vou agora falar bem rápido, que
da pandemia para cá, da Covid com seus desdobramentos, nós temos passado por situações pesadas. É difícil suportar. Qualquer ser mortal comum está ficando meio pancada, meio paranoico. Uma menina daqui da nossa igreja mandou para mim um recado no WhatsApp essa semana, falando, você sabia que tem 800 ursos pandas no mundo? Só 800? Eu até brinquei com ela, né? Falei, é verdade, tem 800 e pancadas. Quantas pessoas pancadas, que de panda para pancada, não... É só colocar 2 palavras a mais aí, não é? Porque algumas pessoas estão ficando meio doidas, assim. Não sei se já aconteceu com você aí, de você ver alguém que começa... Aí você está falando, de repente, sou eu essa pessoa, pastor. Olha, gente, no mundo, né? Tragédias, devastações, mortes. No ano passado, nós tivemos 5 tragédias pontuais no Brasil, com inundações e dezenas de mortos, em vários estados. Você deve lembrar disso. Espírito Santo, São Paulo, Bahia, norte de Minas e tal. Tivemos a paralisação dos caminhoneiros, centenas de milhares de mortos da Covid. Tivemos uma eleição muito agressiva que até nas nossas conversas com amigos, pessoas de escritório, divergiam da gente e não sabe o que é separar. Eu não concordo com você, leva para o lado pessoal, já rompe relações, não é? Então, cuidado com isso, rompendo relacionamentos. Nós tivemos, domingo passado, como já mencionei, aquele quebra-quebra no nosso país. Tivemos uma guerra que está ainda acontecendo, em curso, lá no leste europeu, Ucrânia e Rússia, que tem machucado nossa vida quando a gente ouve, vê notícias. Então, tudo isso, fora, problemas particulares, seja na sua família, ou divórcio de parentes, separação conjugal, doença, jovens ficando doentes, internados, pessoas que nós conhecemos tomando remédio psiquiátrico, moças e rapazes. Há poucos dias eu encontrei uma garota que eu frequento uma academia, falei, eu não tenho te visto mais. Ela falou, eu terminei com o namorado, não estou bem, minha mãe me mandou para o psiquiatra, estou tomando os remédios, estou meio lesada e tal. Gente, fora as sequelas de quem pegou Covid. Ou, se eu perguntar aqui, quantos de vocês conheceram alguém que morreu? Né? Eu também. Ou daqui da nossa comunidade, até que foi pouco, viu? Mas a pessoas assim, parentes e tal. Eu mesmo fiquei sequelado da Covid. Desde que eu peguei em julho passado, eu tenho sentido um cansaço, uma canseira, assim, que eu não tinha dessa proporção. Depois do almoço, assim, vem uma leseira, né? Como diz o nordestino. Tenho tomado remédio, antibióticos. Tomei o ano passado uns 3 antibióticos, aliás, 4. E estou tomando outros remédios alternativos, muito corticoide, porque tenho bronquite também. A barriga até cresceu, porque eu só sequelado. Não sei se... Tem o pessoal que vem no CR, que são os mazelados. Né? Eu vou formar uma dupla, eu vou caçar um parceiro, porque tem o sequelado e o mazelado. Uma bela dupla sertaneja. Não é? Melhor que cair de derrubado, né? Mazelado e sequelado. Então, gente, tudo isso vai nos afetando de alguma maneira que nós desconhecemos a nossa capacidade de aguentar. Porque numa academia, você conhece o peso que você aguenta, 10 quilos, 20 de um lado, 30, 40, você sabe. Você vai ganhando musculatura, vai ganhando resistência. Mas na dinâmica da academia, da vida, no dia a dia, é muita pressão, é cobrança do seu superior, é colega concorrendo com você, é uma pessoa que te dá uma cotovelada, dá uma bronca, fala mal de você, e nós vamos acumulando isso. O Rogério acabou de orar aqui por 70 pessoas que morreram num acidente aéreo aí. E cada dia, gente, tem até um humorista aí, meio caipirão, que ele fala assim, de agora em diante, daqui para frente é só para trás.
É uma fala, assim, bem irônica, né? Daqui para frente é só para trás. Eu não creio assim, tá? Eu creio que daqui para frente é a volta de Jesus. Né? Amém ou não, gente? Amém. Tá bom, vamos animar então com notícias boas, porque de notícia ruim a gente está até envergado. Deixa eu me endireitar aqui, que só de falar cansou. Ufa. Ó, está escrito em Eclesiastes 7:29. Deus fez o homem reto, e este procura complicações sem conta. Eclesiastes 7:29. Ele nos fez para ter uma vida mais simples e menos sofrida, mas a gente se mete em muitos esquemas, que é uma outra tradução da Bíblia. O homem se envolveu em muitos esquemas. E nessa tradução aqui, da NVT, complicações sem conta. Olha o que o doutor Augusto Cury falou aqui. É médico psiquiatra, né? Eu estou lendo esse livro dele, e ele diz assim, olha, o mundo está ansioso, estressado. A violência, o excesso e a qualidade das informações a que somos expostos, a sobrecarga de trabalho, as tarefas acumuladas, o trânsito, são vários fatores que estão nos deixando psiquicamente doentes. Os efeitos são devastadores, transtornos psíquicos, infarto, pressão alta, suicídio, mais e mais violência. Olha essa semana, né? Histórias de feminicídio que a gente ouve, a violência contra a mulher, volta e meia aparece, a gente pensa que a lei vai coibir, né? Volta e meia aparece um maluco aí. Gente, estávamos doando sangue aqui. Um dia, um grupo aqui na igreja, era um dia de vacinação, que nós abrimos aqui em parceria com o posto da Vila Prel. O pessoal aqui doando sangue, amontoaram as cadeiras para poder criar espaço. Entrou uma mulher aqui e falou, quem é o responsável por esse local aqui? Toda agitada assim, os olhos saindo da órbita. Aí eu estava quietinho ali no meu canto, falei, aquele fulano lá, veio a mulher atrás de mim, espumando pela boca. É você que é o responsável? Eu falei, tá acontecendo algum problema com a senhora? Aí ela veio para cima de mim, quase que cuspindo. Aí eu fui afastando assim, e tinha uns montes de cadeira, eu ia afastando e ela vinha atrás de mim. E me apontando a mão e correndo atrás de mim, eu esquivando assim nas cadeiras, né, mantendo distância dela. Aí eu falei, o que está acontecendo? Meu marido fugiu, me deixou, e eu sou uma mulher estudada, eu sou instruída, eu tenho PhD nisso, PhD naquilo, e foi descarregando assim, e falando, aí os enfermeiros tudo olhando assim, assustado, o que está acontecendo, e eu, depois que ela deu uma pausa, aí eu falei assim, eu queria saber como é que eu posso te ajudar. Ela falou, você não pode me ajudar. Eu já falei o que eu precisava fazer. E saiu. Aí tinha um médico naquele dia que veio aqui, ficar presente aqui para alguma eventualidade. Aí o médico chegou para mim e falou assim, você que é o pastor aqui? Eu falei, sou. Prepare-se, porque isso vai acontecer demais. No meu consultório é direto. Aí eu falei, então vai sobrar para mim? Ele falou, já, você viu que já sobrou. Então é isso. Bom, meus irmãos, nós vamos ler agora um texto que está em Hebreus, capítulo 12. Já está ali na tela, né? Você pode ler na sua Bíblia, mas está aqui na tela, né? Vamos voltar aí. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Está falando de quem, gente? Jesus. A gente está no 3 e 4. Já eu vou ler o versículo 1 e 2 que está falando de Jesus. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Alguém já derramou o sangue pela fé aqui? Alguém já foi perseguido? Já teve em um país que teve perseguição religiosa e você foi espancado? Já teve? Eu acho que o nosso cristianismo está bem confortável, né? Comparando assim com muita gente que sofre pelo evangelho. Não é verdade? O Brasil, não tá, pelo menos por enquanto,
Não é? De vez em quando a gente ouve falar que depredaram aí, jogaram pedra numa igreja, tal, especialmente no último governo. Infelizmente, as pessoas jogam todo mundo no mesmo balaio e acham que todo mundo cristão é igual e não sei o quê. Mas esse texto aqui é um ânimo tremendo para nós. As duras aflições que nós passamos, nós ainda não sofremos a ponto de espancamento. Nos países onde o comunismo chegou forte, muitas igrejas estavam assim em culto, chegavam os guerrilheiros e pedia para negar a fé. Quem não negava, matavam. Vocês sabem disso, não é? Isso é derramar sangue pelo Evangelho. Nós somos poupados disso por enquanto. Está preparado? Algum de nós, o máximo que já sofreu é porque o almoço atrasou 2 horas. Verdade ou não? Porque não conseguiu comprar a roupa que queria. Não conseguiu trocar o celular. Que sofrimento, não, gente? Fala a verdade. O livro de Hebreus, ele foi escrito para os judeus que se converteram ao cristianismo. Estão comigo? Os judeus, eles vinham de um culto do Antigo Testamento. Cerimônias, sacrifício de animais. Tinha todo um aparato de rituais, de comida. Tinha os levitas, sacerdotes, aquele culto bem assim, pomposo. Os intermediários entre o povo e Deus, os sacerdotes. Eles vinham de cerimônias. Aí eles se converteram e pancada, porque se você era judeu, você não tinha perseguição. É verdade que o país estava sob intervenção dos romanos, mas eles não eram perseguidos, os judeus, não. Havia aquela convivência ali, vamos dizer assim, à força, mas eles não eram perseguidos. Já os cristãos, por seguirem Jesus, por chamarem Jesus de Senhor, e Senhor é uma palavra que só podia se referir ao César. O César tinha obrigava as pessoas a aceitarem que ele era divino. Então, chamar César de Senhor é dizer que César era Deus. E quando você falava que Jesus era Senhor, rivalizava era como se você fosse um revoltado. Você estava sublevando, insurreição, indo contra o imperador. E os cristãos eram perseguidos pelos judeus e perseguidos pelo Estado. Olha o apóstolo Paulo, ele era judeu que perseguia os cristãos. Tortura, açoite, muitas vezes morte. Aí o camarada saía do judaísmo, se tornava cristão agora e tendo culto nas florestas, nas casas, fugindo, escondido, ele fala, que vantagem que eu estou tendo? Ah, quero isso não. Então, eles foram tentados a desanimar, aliás, estavam desanimando e tentados a abandonarem a fé. Tem acontecido com você? De você criar uma alta expectativa sobre Deus e como as coisas não acontecem como você gostaria, você fala, o que eu estou ganhando? Tem tanta gente perversa aí, que está de boa, e eu estou aqui servindo a Deus e levo só bordoada na cabeça. Já aconteceu com você? Essa semana, indo na farmácia, eu vi um homem com uma ferida na cabeça, e sempre eu tento brincar assim um pouquinho com alguém, aí eu brinquei com ele, falei, ei rapaz, você está levando pancada aí, né? Como é que você caiu e bateu a cabeça daqui em cima? Eu falei, não rapaz, isso aqui é um câncer. Falei, puxa rapaz, não é fácil, né? Você está fazendo tratamento, eu já fiz 3 cirurgias. Aí ele falou para mim assim, olha só, eu acho o mundo muito injusto, eu sou um cara trabalhador, nunca fiz mal a ninguém, dou o melhor que eu posso. Olha aqui o que aconteceu comigo, tem tanta gente bandido aí, cheio de saúde, fazendo mal para os outros, eu não faço mal para ninguém. Aí eu falei para ele, rapaz, a vida é injusta mesmo, viu?
Sabe que eu soube de um caso de uma pessoa que machucaram, ameaçaram, traíram, espancaram, penduraram as mãos numa madeira, os pés numa madeira. Quanta injustiça fizeram com Jesus, né? Falou, é mesmo. Falei, pois é, ele não merecia. Nós somos injustos, nós desobedecemos a Deus, nós merecemos condenação, mas ele morreu por causa de você, por causa de mim. A gente é injusto e ele nos ama. Mas eu quero trazer aqui que às vezes a pessoa, o crente, acha que que Deus tinha que fazer os gostos dele. O Leandro Carnal falou num vídeo sobre a fé customizada. Já ouviu falar da fé customizada? É aquela fé funcional, aquela fé que eu não me adapto a Deus. É Deus que se adapta ao Deus que eu tenho na minha cabeça. Então, esse Deus, que é o Deus que eu quero, não é o Deus da Bíblia, mas é o Deus que eu projeto, conforme as minhas expectativas, é aquele Deus que, se eu quero que um candidato seja eleito, tem que ser aquele candidato que seja eleito. É o Deus que não pode me contrariar, porque ele tem que fazer os meus gostos. É Deus que não tem que ficar pegando no meu pé, que não tem que ficar falando o que é certo e o que é errado, que a vida é livre. Então tem gente que ele fantasia um Deus, até um pensador antigo que eu não lembro o nome, fala que Deus nos criou à imagem e semelhança dele, mas tem certas pessoas que criam deuses à imagem e semelhança do que ele quer. Ele adora um Deus que não é o Deus das Escrituras, é uma projeção mental de como Deus deveria agir. E aí ele fica frustrado, como muitas crianças são frustradas com os pais, porque não fazem o que elas querem, e tem uma mentalidade equivocada de Deus como alguém que ele manipula. Será que a realidade tem uma semelhança com isso? Deus se presta a ser um garçom que vai fazer todos os meus caprichos, sendo que na Bíblia ele não prometeu satisfazer meus caprichos, meus desejos. Ele disse que cuidaria das nossas necessidades. Mateus 6, buscai a Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as outras coisas que podem ser traduzidas por necessidades vos serão supridas. Ele nos prometeu as necessidades básicas. Muito bem, gente, voltando para o nosso texto. Hebreus está falando que Jesus é superior a tudo que o judeu já viu. Ah, você é seguidor de Abraão? Jesus é superior a Abraão, superior ao sacerdote Arão. Jesus é superior à aliança do Antigo Testamento. Jesus é superior a Melquisedeque, que é um personagem, que é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Jesus é superior aos rituais. Tudo aquilo são sombras. Agora chegou a realidade. Tudo aquilo do Antigo Testamento aponta para quem? Para Cristo. Então, o livro de Hebreus é um livro que fala sobre a superioridade de Jesus. É um livro maravilhoso. O tempo todo ele está falando assim para nós: como escaparemos? Como escaparemos se nós abandonarmos as verdades que nos foram ensinadas? Ele fala lá em Hebreus 10, não retroceda. O meu justo viverá pela fé. Não retroceda, quer dizer, não desanime, não recue. Então, ele é um tônico, o livro de Hebreus, né? Hebreus 11:1, 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé é essa? Tem até uma novela nova aí, né? Vai na fé. Que vai na fé? Que fé que é essa que vai na fé? É você acreditar em quê? Vai na fé no sentido de uma coisa positiva? Vai na fé que dá certo? Pensamento positivo? É alguma espiritualidade esotérica? Algum guru? Prática de yoga? Vai se acalmando, vai na fé, vai brisando. É a fé gospel, né?
a fé gospel da marcha para Jesus, qual é essa fé? Não sei. Eu sei que a fé bíblica, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Essa é a fé bíblica. A fé bíblica, 1 João 5,4, essa é a fé que vence o mundo. 1 João 5,4. Essa fé, depositar a confiança só em Jesus e nada mais. Só Jesus salva. Não é igreja, não é apóstolo. Mas ainda hoje tem muito crente tentado a desanimar. Tem crente que olha para um culto como o nosso aqui e fala: esse culto evangélico é tão básico, não tem efeito especial. Os músicos aqui não são aqueles músicos de bandas que povoam estádios. Alguém recentemente foi num culto desses aí, que falou que tinha uma coisa assim, tudo organizado, tudo maravilhoso, efeito especial de luz, e o povo assim... Sabe, não há nada de errado em você ter tudo do bom e do melhor. Entendeu? Nada de errado. Mas Deus habita na simplicidade. Ele nasceu numa manjedoura. E lá fora tinha sofisticação. E ele nasceu num lugar tão simples. Não estou dizendo que a gente não pode ter um culto aí maravilhoso, mas não fica pensando que a pompa, a performance humana é que lhe conecta Deus com o ser humano. Não, vai no seu quarto, ora a Deus, lá no secreto, Deus ouve seu coração e você sai aliviado. E vem no culto ouvir a palavra de Deus, porque Hebreus fala assim, olha, 10:25. Quem sabe de qual? Isso aqui é clássico de Hebreus. Eu não vou falar não. Dá licença, vou tomar minha água aqui. Hebreus 10:25. Pastor não pode falar não. Quero que um professor, um membro da igreja qualquer, uma moça. Hebreus 10:25. Sem colar. Não vou falar. Vou ficar aqui parado. Hebreus 10:25. Vou morrer. Gente, não abandonemos a nossa congregação. Não abandonemos o nosso ajuntamento. Pelo contrário, permanecemos firmes, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus. Vamos guardar Hebreus 10:25, gente? Tá bom? Até perdi aqui o que eu estava falando. Ó. Vamos lá. Como ter uma fé simples? Como ter uma fé simples e vitoriosa? Eu quero uma fé dessa. Você quer também? Ou você quer ser enganado por fé fake? Essa fé, olha, é tão bom, cristianismo raiz. Jesus de Nazaré. Gente, eu sou incapaz de ensinar vocês. Foi Jesus que falou assim, aprendam de mim. Eu sou manso e humilde. Manso significa poder controlado. Não é covardia, não. Eu sou manso e humilde. Aprendam de mim. Meu fardo é suave. Meu jugo é leve. Quem estava domingo passado, o Douglas trouxe uma belíssima ilustração do jugo, né? Que é uma madeira que atravessa o pescoço aqui, coloca no pescoço do boi, de um boi e do outro boi. Jugo é aquela peça lá, que faz o boi andar para puxar o peso. E Jesus falou, meu jugo é leve, é que eu estou do seu lado aqui, ó. Não carrega o peso sozinho, não. Divide comigo. Põe aqui no meu pescoço e põe no seu também. E vamos junto. É bom dividir com Jesus, né? A gente é fraco. Ele tem as costas largas. Ele aguenta. Bom, fé simples. Gente, esse é o núcleo da pregação. Tudo que eu falei agora foi uma introdução. Mas eu não vou me estender muito, não. Mas olha, portanto, eu coloquei em vermelho porque, portanto, é uma conexão que está ligando o capítulo 11 com o capítulo 12, tá? Já vou falar do capítulo 11. Mas, apesar de na sua Bíblia colocar capítulo 12,
Mas esses números não são inspirados. Esses números eu nem lembro quando que colocaram para nos ajudar no entendimento da leitura. Mas o portanto está ligado com o capítulo 11. Eles não separam. Está no mesmo texto. Portanto, vamos ler juntos? Dá uma força para mim aí. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Vamos trabalhar um pouquinho nesse versículo aqui, gente, nesses 2 versículos. Portanto, no capítulo 11, que fala sobre o capítulo da fé, ele elenca personagens do Antigo Testamento. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício. Pela fé, Noé emparelhou a arca. Pela fé, Abraão saiu da sua terra e foi para uma outra terra. Pela fé, Sara gerou, e vai falando pela fé, alguém fazia alguma coisa, sempre os verbos ali, fez, agiu, fez, pela fé. Aí ele fala, eu nem tenho tempo de falar de Gideão, de Sansão, e vai falando de uma multidão lá, que da fraqueza tiraram forças. Muitos morreram, cerrados, torturados, mas da fraqueza tiraram forças. Aí ele chega agora e fala, portanto. Então ele está ligando. Portanto, nós também. Se você acha que você é um leitor passivo do texto, ele joga você para dentro. Os leitores originais, quando a epístola foi escrita, e nós, do século 21, agora. Ele chama você, olha, o que você está fazendo aí na arquibancada? Eu estou aqui de boa. O povo da igreja que está lá dando sangue. Estou aqui de boa. Não, ele chama você para dentro. Nós que estamos rodeados, ele nos coloca numa arena, porque a figura aqui, gente, é de uma corrida olímpica. O leitor, tanto judeu quanto grego, quanto romano, sabia dos campeonatos. A Olimpíada é a época da Grécia. Muito tempo antes de Cristo. Eles sabiam, eles entendiam essa linguagem de soldado, de atleta. Paulo usa muitas comparações assim. Ele fala, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São esses crentes que viveram antes de nós e passaram experiências difíceis, já chegaram lá na glória, e eles estão lá. Uma nuvem de testemunhas. A gente pode até pensar aqui, anjos, que nos observam, também. Podemos pensar em demônios, seres do mal, que nos observam, que estão vendo Deus agindo na nossa vida, e Ele tentando perturbar. Aí então Ele chama nós para essa responsabilidade. Que responsabilidade? Desembaraçar. No versículo 1, de todo peso e pecado. Vamos voltar para o versículo 1? Essa tradução NVI fala tudo que nos atrapalha. Tudo que nos atrapalha. Não está aparecendo aqui. Vocês estão vendo lá, né? Tudo que nos atrapalha são 2 coisas aqui, gente. O que nos atrapalha e qual é a outra coisa? Pecado. Estão comigo? Tem uma tradução que fala todo peso e pecado. Lembra dessa tradução? Tem peso e pecado. Nessa tradução, fala tudo que nos atrapalha, que é a mesma coisa. Tá certo? Então ele fala assim, no versículo, voltando aqui para o 1. Livremo-nos, e a ideia de livrar é remover, é como jogar no lixo. É tirar o pecado e o peso que nos atrapalha
E fala, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, ele propõe para nós esse desembaraço. Quando a gente crê em Jesus, quando você entregou a vida para Jesus, você já foi liberto de todos seus pecados. Só que, às vezes, na vida cristã, a gente põe uma mochila nas costas e fica acrescentando mais pecado. Ou é só comigo que acontece isso? A Bíblia não fala se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e purificar de quanta injustiça? Toda. Em outras palavras, a gente precisa andar desimpedidamente. Tá certo? Estão comigo? Um corredor pode correr com a mochila nas costas? Com a calça jeans? Vai atrapalhar, não é, gente? Então, livra do peso. Tudo que atrapalha e o pecado. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui? Desembaraçar de todo o peso e pecado. Aqui, eu peguei o versículo aqui, ó. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Olha a Bíblia viva. O que fala? Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés. Sabe o que é carrapicho? Que a gente anda no mato, fica grudando na meia, no sapato. Carrapicho. Aí começa a doer, não é? Você tem que parar e tirar o carrapicho. Então a ideia é você remover pecado e peso que te atrapalha. Olha a Bíblia, a mensagem. Livrem-se de acessórios inúteis. Comecem a correr. Não desistam. Nada de gordura espiritual extra. Nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus. Ele começou e terminou a corrida que nós participamos. Observem como ele fez. Ele jamais perdeu o alvo. Aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. A cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora ele está lá, no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na sua alma. Lindo, né? Bíblia Mensagem. Gostei dessa tradução. Qual a diferença de pecado e peso? Qual a diferença de pecado e isso que nos atrapalha? Pecado é pecado. A Bíblia não fala politicamente correto. A lista em Efésios 4, por exemplo, se você abrir em Efésios 4, não precisa abrir agora, mentira, ira, furto, palavras bobas, palavras torpes, palavras feias, de baixo calão. Que mais? Amargura, explosões de raiva, calúnia, gritaria, todo tipo de maldade. Ao contrário disso, né? Efésios fala ao contrário. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que explodia, trate os outros com bondade. Vai falando, vai falando. Pecado é pecado, gente. Adultério é adultério. Não é um caso como a gente fala, né? Não, vamos falar politicamente correto. A pessoa não adulterou. Ela teve um caso. Para com isso, gente. É adultério. O rapaz está namorando com a moça. Está vivendo junto. Está vivendo em imoralidade. Tá certo? Porque não tem liberdade que só casado devia ter, está vivendo em imoralidade. E está cheio disso aí nas igrejas. Rapazes e moças que são disciplinados na igreja e fogem para outra igreja, porque lá ninguém está sabendo do meu histórico. Infelizmente. Está acontecendo isso aí. O que mais, gente? Raiz de amargura, que Hebreus 12:15 fala, cuidado com a raiz de amargura que vai contaminar os outros. Embriaguez, cobiça, ganância e tudo mais. Isso aí eu falei de pecado. O que é peso? O que é peso? Peso, gente, é enrosco. Peso é encosto. Peso, eu tô brincando um pouquinho aqui. É gente que entra em dívida. É gente que fica o tempo todo no celular. Eu tô com medo desse negócio aqui agora, pessoal. Estou abrindo meu coração para vocês aqui. Porque às vezes eu vou fazer alguma pesquisa, vou ver algum vídeo. Aí, como eles sabem, esqueci o nome que falam. Algoritmo, obrigado, Rogério. Como eles sabem o que você gosta, aí aparece 10, 15, 20 vídeos daquele estilo que você fez a pesquisa. E aí, eu vou até em outras pesquisas que não é exatamente aquilo que eu queria. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Isso aqui... Parece que tem uma coisa daqueles filmes de efeitos especiais que saem uns raios invisíveis aqui, ó. E ó, fala, segurei você, peão. Bebe essa água aí. Tô bebendo.
Bebe essa água, peão, mas não desgruda de mim. Vai fazer comida. Vai limpar a casa. Senta na mesa. Não liga para seu marido. Não liga para seu filho. Você tá aqui, ó, fechado comigo, velho. Eu tô com um pouco de medo disso aqui, gente. A força é assim. A gente precisa de um poder superior. Se não for o Espírito de Deus, porque ele é neutro, né? É igual o dinheiro. O dinheiro é um bom empregado, mas ele é um péssimo patrão. Ele pode nos escravizar. E o celular pode nos viciar, ele é viciante. Sabendo disso, a gente tem que tomar cuidados. Não sei qual cuidado que você está tomando, mas se isso atrapalha você de cuidar das outras obrigações. Aliás, gente, a vida é bela. A vida é natural. Saborear uma fruta, descascar uma laranja. Posso contar uma coisa para vocês aqui? Eu acho que eu estou esticando demais aqui. Mas você acredita que eu estava no velório de um querido que faleceu? Aí tinha um rapaz... Não, errei. Perdão. Foi numa festa. Eu fui de um extremo para o outro. Festa de aniversário. Aí a pessoa era professor de escoteirismo. E ele falou para mim, né? Ele mora em outro lugar, tal. Aí ele falou para mim assim, rapaz... Eu sou professor de escoteirismo e eu fui pedir para os escoteiros descascarem uma laranja. Adolescentes. Eu não consegui um que conseguia descascar uma laranja. Falei, você não brinca, já ouvi falar disso no acampamento de jovens que a gente fez. Colocaram lá uma laranja na mesa para os jovens, eles não sabiam não descascar a laranja. Aí colocaram lá bolacha recheada, todo mundo sabia abrir um saquinho de bolacha recheada. Oh! Nessa aí, gente, eu cheguei em casa aquele dia à noite. Os meus filhos sempre têm jovens em casa, estavam sentados lá na cozinha. Aí eu vi aqueles jovens lá, tudo marmanjo acima de 20 anos. E eu fui contar para eles. Vocês sabiam que encontrei um professor de escoteirismo e ele falou para mim que os adolescentes não sabiam descascar uma laranja. Aí eu perguntei, que coisa, né? Vocês sabem, não sabem? Nenhum sabia. Nem os meus. A culpa é deles? É sua, pai e mãe, que fica descascando laranja para filho, que não tem, perde a habilidade de descascar uma laranja e deixar a laranja boa. A minha filha está falando que eu sou culpada. Pois é para mim aqui, ó. A gente tem que tomar vergonha na cara e deixar vocês fazerem muitas coisas aí. O que eu estava falando mesmo, gente? Eu estava falando de peso, hábitos, namoro, relacionamentos, liberdade no chat com pessoas que você não devia. Muita liberdade, como homem casado, você que é moça, ou senhora, ou homem, que fica de chavecando, jogando verde, pessoa casada, pessoa comprometida com o outro. Bom, acho que isso aqui não tem nada a ver com vocês, né? Vamos mudar de assunto aqui. Vamos continuar, ó. Há muitas coisas boas, cadê? Em si mesmas, mas atrapalham um competidor na carreira da fé. Pesos que devem ser deixados de lado. O que está pegando na sua vida? Que você tem que chegar para Deus e falar, Senhor, eu estou com a bola de ferro, eu estou com uma pessoa que não me deixa caminhar na fé. Eu já conheci casa sem marido que travava a esposa que travava o marido, não ia para frente. Às vezes, meu irmão, você tem que parar assim e falar que eu estou brincando de cristianismo. Sabe quando você está correndo e alguém está te segurando na camisa? Meu Deus, que sufoco que é esse? E aqui ele vai falar de determinação, ó. Versículo 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Lembra da São Silvestre? As pessoas estavam andando com pouca roupa, né? Os gregos andavam até nus, sabia?
Fala os historiadores aí, eles não queriam saber de peso nenhum, para correr bem. A vida cristã, irmãos, é uma corrida, tem negar a si mesmo, tem a ver com cuidados com o corpo, com a mente. O Evangelho não permite a gente viver ao sabor das paixões. O Evangelho coloca limites na nossa vida. Jesus falou, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, seu egoísmo, suas vontades fortes, e me segue. Não é andar no mar de rosas. Não pensa você que seguir a Jesus, mas a beleza do cristianismo é isso. Apesar da luta, apesar de Deus colocar limites, é para o nosso bem. Não é um bem para nós ser fiel, ser honesto, falar a verdade, dar o nosso melhor. Não, isso é bom para nós. Isso nos liberta, para ter caráter. Tem um livro que eu li que fala assim do Charles Swindoll. O livro se chama Uma Igreja Desviada. Alguns desistem, mas deviam permanecer. Alguns querem viver para Jesus em seu casamento, mas não é fácil. Ora pelo filho, pelo seu parente, nada acontece. Não recebe o crédito no trabalho, ou não tem os resultados esperados. Você espera em Deus, e para você é o trabalho mais difícil do mundo. Mas Deus realiza algumas obras espetaculares na vida dos que nele esperam. Por isso, permaneça firme. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Deus está trabalhando, queridos. Pode ser que você não está vendo, não é no seu tempo, mas Deus é soberano. E por último, gente, não perca Jesus de vista. Ah, queridos, isso é bom demais. Aqui fala olhando firmemente. Cadê o texto? Tendo os olhos fitos, olhos fixos. Tem uma tradução que fala olhando firmemente para Jesus. Então, não perca Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Por causa da alegria de nos salvar, pelo que envolvia a nossa salvação, ele ficou firme até o fim. Até o fim. E no final, torturado, traído, foi negado, foi jogado de um lado para o outro, machucado, cuspido, ensanguentado. E ele falou, está consumado. Eu fui até o fim e ele foi recebido na glória, com toda honra, com toda majestade, para todo sempre. Ele contemplava o futuro e ele permanecia firme. Quando você ficar desanimado, pensa em pessoas. Tem gente aqui na nossa igreja que eu já vi a pessoa lidando com doença. Aí eu pego uma gripezinha, uma sinusite. Aí eu falo assim, eu vou dar um exemplo aqui da Rosi, que está aqui. A Rosi teve um problema de hepatite aí, mas ela estava assim firme com Deus, sofrendo. Tinha dias horríveis, e idas em hospital, e remédios, e uma imprevisibilidade se ia curar ou não, e sofrendo. Aí eu a via, falei, puxa vida, Deus deu tanta graça para ela. Eu estou lembrando aqui da Rosi, vou ficar, isso aqui é uma besteirinha. E eu com isso. Você já andou fazendo uma faculdade, aí você lembrou de uma senhora que é mãe, leva filho na escola, trabalha fora e fez uma faculdade, aí você fala, o quê? Eu sou solteiro ainda? E eu estou aqui de boa? Eu vou encarar, eu vou para frente. Porque tem gente... Gente, tinha uma época que sabe o que me ajudou? Quando o presidente Barack Obama foi eleito, estava um período de guerra lá, Afeganistão e Iraque, uma bagunça nos Estados Unidos e tudo mais. Aí eu estava pegando no rádio que Barack Obama estava assumindo a presidência do país. Aí eu pensei assim, o que faz um presidente americano, né? Tem que cuidar de guerra, a pressão econômica do país, problemas que todo o país tem, na economia, desemprego, doença e tudo mais. E aquele homem está lá. E eu nem sei se ele tem o Espírito Santo de Deus. Eu vou encarar. Essa semana o presidente Lula se encontrou com 37 ministros. Aí eu fiquei pensando assim, como é uma reunião do presidente com 37 ministros? Eu me reúno com o Rogério e com o pastor Paulo toda terça-feira, nós três.
A gente começa a reunião 1h30 da tarde. Aí a gente vai parar muitas vezes 4 horas, 4h30, às vezes até mais do que isso. A tarde inteira ali tratando de assuntos, planejamento, aconselhamentos que a gente faz, situações que as pessoas passam. E a hora vai passando e a gente ora e vamos falando e vamos falando. Só com 3. Aí eu fiquei pensando assim, uma reunião com 37 ministros de Estado. Aí eu falo, quer saber? Minha vida está leve. Então, gente, eu estou dizendo isso para nós, que quando você ficar na luta, na dificuldade, olha para Jesus. Ele foi para frente, foi para cima. E aí, deixa eu terminar, senão eu vou empolgar aqui, eu vou demorar, vou terminar com esse livro aqui. Respirar um pouco. Olha só, eu gosto demais desse livro aqui. Não perca Jesus de vista. É o último capítulo dele. À noite a gente tem um tempinho melhor. Ó, a apostasia está impressionante. De fato, muitos dos discípulos estão abandonando Jesus. Isso aqui foi escrito em 95, tá? Esse livro. 95. Quantos anos atrás? 27. Muitos dos discípulos o abandonam. Entram pela porta da frente da igreja e saem por trás. Mas não perca Jesus de vista. Há muitos hipócritas dentro da igreja. Desfiguram o rosto, jejuam, dizem que fazem uma coisa, fazem outra, são belos por fora, escondem a sujeira, mas não perca Jesus de vista. Há igrejas cristãs se transformando em empresas, em clube de serviço, em ponto de encontro, salão de festa, restaurante, lugar de fofoca, mas não perca Jesus de vista. Há pastores que negam que Jesus é Deus, negam o nascimento virginal, a morte em nosso lugar, negam os milagres, a ressurreição, mas não perca Jesus de vista. Há muitos arrogantes, falam alto, são soberbos, prosperam, os perversos parecem escapar da ira de Deus, a maldade se espalha, o temor de Deus desaparece, mas não perca Jesus de vista. Há os fortes oprimindo os fracos. O interesse econômico anda atrás de quase tudo. Aquele que protesta contra a exploração ou desperdício não o faz com honestidade, mas não perca Jesus de vista. De fato, os escândalos estão aí. Mentira, fraude, suborno, intriga, amor ao dinheiro, 2 pesos, 2 medidas, aparência de piedade e ortodoxia através da violência. Vimos isso domingo passado, né? Isso aqui foi em 95. Essas coisas são inevitáveis, mas não perca Jesus de vista. De fato, o mundo está no maligno, jaz no maligno, ninguém se entende. A paz parece impossível. Todo mundo está se armando. Homens e mulheres não conseguem viver separados, nem conseguem viver juntos. Eita! Todavia, não perca Jesus de vista. O diabo anda solto, ele se transforma em anjo de luz, ele engana muitos, ele ainda seduz, mente, ruge como leão, põe loucura no coração do homem, lhe faz propostas absurdas, mas não perca Jesus de vista. Os meios de comunicação alimentam a pecaminosidade latente, derrubam os padrões de comportamento, apresentam mentiras, divertem com sexo, com violência, mas não perca Jesus de vista. A porca lavada volta a revolver-se na lama, o cão vira-se para seu próprio vômito. Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram participantes do Espírito Santo, caíram e têm uma dificuldade para voltar, mas não perca Jesus de vista. Concluindo, não perca Jesus de vista. Porque ele, de fato, está colocando sob seus pés todos os inimigos e o último inimigo a ser vencido é a morte. Não perca Jesus de vista, porque ele de fato vai aparecer segunda vez em poder e glória. Não perca Jesus de vista, porque de fato ele reinará por séculos que tombam sobre os séculos numa eterna sucessão. Não perca Jesus de vista, porque de fato não há outro nome no céu, na terra, debaixo da terra, no qual você pode confiar sem nenhuma margem de erro. É bênção demais.